querida irmã, meus amigos do coração, graça e paz em Cristo Jesus. Espero que vocês estejam muito bem e que a graça de Jesus já tenha sido derramada sobre vocês no começo desse dia. Estamos estudando o Salmo 23, chegamos ao verso 3, que diz assim: Ele renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. O Deus pastor vai à nossa frente, Ele decide qual é o melhor caminho, o caminho que nos levará aos lugares onde Ele sabe que nós cumpriremos a nossa missão aqui no mundo. Mas apesar de sabermos disso, eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo isso já aconteceu algumas vezes, diante de situações que mexem com a gente, nos entristecem, nos aborrecem, nós chegamos a questionar, ainda que educadamente, se Deus está certo em permitir algumas coisas, em nos levar para alguns lugares, em dirigir a nossa vida de determinada forma. Você já questionou a direção do Senhor na tua vida? Já ficou chateado porque Deus permitiu determinadas coisas? Isso acontece. Mas esse verso que acabamos de ler, ele nos traz uma verdade que, somada à fé, nos leva a uma situação de tranquilidade e de paz. Porque o texto diz que o Deus pastor nos guia pelos caminhos da justiça. Bom, nós precisamos agora ler esse verso de acordo com o seu sentido original. A justiça, como você bem sabe, diz respeito àquilo que é correto, aquilo que deve ser feito. A justiça e a injustiça são medidas a partir do que está certo ou é justo e o que está errado ou é injusto. Quando nós lemos esse verso no seu original, nós teríamos aproximadamente essa ideia, que Ele nos guia pelos caminhos corretos, pelos caminhos que realmente fazem parte da visão do pastor em relação ao campo, em relação à geografia do local, e o pastor, ao escolher aquele caminho, o faz porque sabe, aquele é o caminho certo. É por ali que as ovelhas devem passar. Qual é a altura de uma ovelha? De poucos centímetros. A visão da ovelha é uma visão curta no que diz respeito à amplitude, mas também é uma visão baixa. Nós poderíamos fazer até um contraste entre a ovelha e a águia, por exemplo. A águia que alcança posições muito elevadas, ela tem uma visão ampla e pode escolher exatamente o melhor
caminho. Mas a ovelhinha não. Ela tem uma visão bem pequena. E por ter esse tipo de visão, ela tira suas conclusões de uma maneira pequena também. Já não é o caso do pastor. O pastor tem uma visão muito ampla. O pastor não apenas tem uma amplitude maior na sua visão, tem um campo de visão maior, como ele tem a inteligência para fazer as escolhas certas, observando ao redor. Por isso que a visão do pastor é uma visão justa, é uma visão correta, é uma visão baseada numa posição muito melhor para que seja, portanto, uma escolha acertada e não uma escolha tomada talvez por uma ideia geral que não é exatamente seguro. O Deus pastor, ele toma as decisões no que se refere à direção do rebanho de maneira segura, de maneira justa, da maneira certa. Fazer a vontade de Deus, ser dirigido por Deus é sinônimo de ser justo, de fazer o melhor. É por isso que quando o salmista declarou que ele guia pelos caminhos da justiça, ele está pensando no Deus pastor que sempre toma a decisão certa. Eu sei que na nossa visão, algumas direções que Deus nos dá não são as melhores. Mas se nós pudéssemos enxergar a vida pelos olhos do Deus pastor, nós descobriríamos que as coisas são bem diferentes do que pensávamos. Se nós conseguíssemos olhar a vida pelos olhos do Deus pastor, então nós chegaríamos à conclusão de que naquele dia, quando Ele nos dirigiu por um caminho que para nós não estava certo, Ele fez a melhor escolha. Porque Deus sempre quer o nosso bem. E Ele sempre escolhe o caminho certo para nós. Outro sentido que não poderia deixar escapar do texto é que o caminho do Deus pastor nos foi revelado através da sua palavra. A Bíblia é o nosso caminho, é o nosso critério de decisão. E poderíamos também entender esse verso da seguinte maneira, que pela palavra de Deus, Ele nos dirige pelo caminho justo, que nada mais é do que a nossa obediência à revelação que nos foi dada através da Bíblia Sagrada. De uma maneira ou de outra, a verdade é a mesma. O caminho de Deus não é apenas o melhor caminho, é o único caminho, é o caminho justo. Decidir de acordo com a vontade de Deus é decidir sempre pela melhor escolha possível na vida. Que Deus te dê e me dê coragem para sempre escolhermos
em obediência a Ele, os caminhos que Ele nos indica, porque não apenas são os melhores, eles são os caminhos corretos para a nossa vida. Deus abençoe você, um dia de bênçãos da parte do Senhor.